Olá pessoal, eu sou o Itos e trarei hoje o review do teclado Drunk Deer A75, um teclado com a tecnologia Rapid Trigger e custo-benefício imbatível na sua categoria, entregando qualidade e novas tecnologias por um preço acessível. O A75 possui uma opção de switch, os switches magnéticos Drunk Deer, e possui duas versões disponíveis, uma no modo Barebone com 3 opções de cores de corpo, sendo elas branca, cinza e preta, e outra no modo completo, com as keycaps seguindo o mesmo padrão de cor do corpo, e possuindo como opção também as cores branca, cinza e preta. No modo completo, temos duas opções de material de keycaps, a primeira é fabricada em ABS e a segunda em PBT Double Shot. Para análise, optei pela versão preta completa, com as keycaps em ABS. A UVK utiliza critérios objetivos para formular as notas técnicas e critérios subjetivos pós-testes para análise de performance e impressões gerais. Então, se você curte periféricos com foco em jogos competitivos e quer ficar sempre atualizado com os lançamentos, considere se inscrever no canal e ativar o sino de notificações. Não deixa de assistir a gameplay com lo-fi de fundo e comentários de impressões gerais no final do vídeo. A experiência de unbox do Drunk Deer A75 é básica, mas notável. A caixa vem bem protegida nas arestas, com essa proteção em plástico, e o interior é bem acolchoado, tanto na parte superior como inferior. O teclado vem com as teclas protegidas, por uma capa de plástico rígido. Então, de um modo geral, temos uma experiência de unbox simples, mas é necessário pontuar como a Drunk Deer se preocupou em garantir a qualidade do transporte do A75, com uma proteção digna de um item premium. Temos como conteúdo o teclado, um manual rápido com atalhos e funções rápidas, um cabo de nylon banhado a ouro de muita qualidade que é USB para USB-C, um extrator de keycaps e 3 keycaps com as identificações para uso no Windows. O Drunk Deer A75 é um teclado com construção em 8 camadas, feita prioritariamente em plástico tipo ABS, que possui excelente qualidade, mas ainda assim o material é ABS, e este não dá ao teclado uma construção e acabamento em um nível premium. Analisando a construção de baixo para cima, a sua case possui uma base de plástico ABS, com cortes bem feitos. Acima dela, temos uma espuma Foam, que evita o contato direto do PCB com a base, servindo para redução de ruído e amortecimento da parte inferior do PCB. Em seguida, temos o seu PCB, que é um PCB de circuito integrado que reduz a latência de operação, ajuda na economia de energia e economiza espaço na montagem, sendo bem robusto na construção quando comparado a PCB de outros teclados. Acima do PCB, temos uma camada de espuma EVA Foam, para isolamento de ruído e amortecimento da parte superior do PCB, evitando também o contato direto do PCB com a camada seguinte, que é o seu plate de metal escovado. E aqui que ficam os encaixes dos switches magnéticos Drunk Deer. Acima dos switches, temos as keycaps em ABS. A camada seguinte é a parte superior da case, que é feita em ABS e encaixada de forma direta na base da case. A parte superior também possui cortes excelentes, apesar do material utilizado ser plástico ABS. Um destaque é que ele possui o selo IP66, que certifica o quão bem os componentes elétricos estão bem isolados e protegidos na case contra a entrada de corpos estranhos, por exemplo, poeira, água, óleo e etc. No caso, o selo do Drunk Deer, o IP66, garante a proteção e vedação de variadas direções, com destaques nas junções superior, inferior e lateral. O teclado Drunk Deer A75 possui layout 75%, com 82 teclas e layout inglês americano, e uma ergonomia voltada para a economia de espaço. Suas medidas aproximadas são de 29 mm de altura, 335 mm de comprimento, 140 mm de largura e com 715 gramas de peso. Na minha balança, obtive resultado de 718 gramas. Seu uso de modo geral é confortável. As teclas estão bem dispostas e alinhadas de forma escalonada, com um bom espaço entre uma tecla e outra, sendo suficiente para uma boa ergonomia. O seu uso pode ser exaustivo caso seja necessária a utilização massiva do teclado numérico. Para programação e edição, é possível remapear as teclas, e por possuir as teclas de função FN1 e FN2, a mesma tecla pode ter mais de uma função secundária. Isso dá uma versatilidade na hora de customizar e adequar os atalhos para os trabalhos serem executados. As teclas possuem identificação da função primária e somente as teclas principais possuem identificação da função secundária. As teclas de função não estão identificadas nas keycaps. A case do teclado já possui uma elevação com angulação de inclinação de 6 graus, por possuir pés retráteis
permitem ajustar a inclinação para uma ergonomia personalizada e ajustar a inclinação para um ângulo de 12 graus. Nos pés, foi utilizado um revestimento de borracha para aderência em 4 pontos. A aderência da borracha dos pés do teclado é boa e garante uma ótima fixação em mesas de madeira, madeira formicada, vidro e acima de mousepads. Podemos citar como funções extra a possibilidade de criar perfis pré-programados e carregados automaticamente sem o uso do software, mas eles precisam ser pré-programados no software antes do primeiro uso. A versão instalável do software está em versão beta, e o software pode ser utilizado também via web browser, sem a necessidade de instalação pelo aplicativo, da mesma forma que é vista no Utin HE60. Dentro do software, temos como funções de destaque o modo turbo, remapeamento de teclas e adição de 2 funções à mesma tecla, com o uso combinado das teclas FN1 e FN2. Ainda nas teclas, é possível executar ajustes da sensibilidade das teclas, e devido ao uso dos switches magnéticos, é possível ajustar o ponto de atuação dos switches de forma individual, escolhendo apenas teclas específicas como WASD, por exemplo, e ajustar o ponto de atuação de resposta. No firmware mais recente do aplicativo instalável, é possível ajustar o ponto de atuação entre 0,4 mm e 3,6 mm. Já no firmware mais atual, executado de forma exclusiva do web browser, essa faixa de atuação dos switches pode ser reduzida para até 0,2 mm. O Drunk Deer A75 conta com a função de Rapid Trigger, que basicamente serve para alterar dinamicamente o ponto de atuação e desativação das teclas, de modo que não é necessário desativar a tecla para que esta seja acionada novamente. Na prática, em switches convencionais temos um ponto de atuação onde o switch precisa voltar para o ponto original para que seja registrado outro clique. Nos switches com Rapid Trigger, a tecla pode ser pressionada e o ponto de retorno pode ser configurada à escolha do usuário, de modo que a tecla não precisa voltar novamente para o ponto de reset para realizar outro registro. Essa função pode ser vista dentro do software, ativando a função de tracking. Ainda na parte de performance, o teclado possui um modo turbo, onde a redução da latência do teclado é otimizada. Essa redução desativa os efeitos dinâmicos de RGB, deixando apenas uma cor fixa, e desativa também a visualização do ponto de atuação de tracking das teclas. Na parte de personalização cosmética, o teclado possui diversos efeitos RGB pré-programados no software e a possibilidade de criar efeitos personalizados, ajustando também a intensidade do brilho e a velocidade dos efeitos em até 10 estágios, o que garante ao A75 uma excelente experiência visual, com a intensidade e brilho superior inclusive à intensidade dos seus concorrentes, como o Utin HE60 e o Apex Pro. Para a atualização do firmware do teclado, temos uma área dedicada no software, tanto na versão instalada como na versão do web browser. Devido às diferenças de compatibilidade de firmware entre o web browser e versão instalada, essa atualização é feita de forma parcial, tanto no software instalável como na versão do web browser, onde ao acessar a aba específica, o usuário é encaminhado para a página de atualização online. O processo é simples, porém pouco intuitivo, já que algumas configurações de hardware bem básicas devem ser efetuadas antes da instalação. Essas configurações estão muito bem descritas na página de atualização, e o fabricante informa que não seguir as instruções pode causar brick do teclado. Recomendo fortemente o uso do app pelo web browser, pois todas as firmwares disponíveis até o momento possuem compatibilidade total com essa versão de aplicativo, e as firmwares mais recentes não operam bem com o aplicativo instalável. O A75 possui um modo de conexão com fio, sendo o cabo destacável. Temos uma entrada USB tipo C, que fica na lateral esquerda do teclado. Na embalagem, temos um cabo de nylon banhado a ouro, de 1,75 m, que é USB para USB-C. Por possuir apenas a conexão com fio, o teclado não possui bateria. Um ponto que é importante frisar é que a maioria dos teclados de baixa latência, Rapid Trigger e switches magnéticos possui somente a conexão com fio, ou até possuem conexão sem fio, mas a latência fica prejudicada. Como o foco do A75 é performance competitiva, a Drunk Deer fez uma boa escolha ao manter somente a conexão com fio como padrão. Na sua conexão por fio, ele possui taxa de atualização de 1000 Hz de polyrate e a tecnologia NK Rollover, que permite que mesmo que todas as teclas do teclado sejam pressionadas de forma simultânea, ocorra o registro de acionamento, além da função anti-ghosting, que já é bem básica de todos os teclados. Quanto à compatibilidade de sistemas operacionais, ela é completa no Windows, Mac e Linux, mas pelo uso exclusivo com fio, se limita somente a esses sistemas operacionais listados. O A75 possui na região superior direita da case um knob de volume, que dá um charme ao teclado e adiciona
seleciona as funções do modo mudo ativo e inativo ao pressionar, e na rotação, as funções de multimídia de aumentar e diminuir o volume. O knob é metálico, e as funções de multimídia deste podem ser remapeadas para as outras funções de teclas. Possuindo teclas de ABS de qualidade regular e o padrão de formato Cherry, sua digitação é agradável e ágil no modo padrão. Seus estabilizadores são lubrificados de fábrica e a tatilidade, tanto dos botões maiores como dos menores, é excelente, mas a sonoridade não é das melhores. As teclas maiores possuem um wobble mínimo, mas são bem uniformes no clique e possuem uma excelente tatilidade. Nas keycaps, temos impresso a função primária, e o registro da função secundária está impresso apenas em poucas teclas. Sendo um teclado hot swappable, ou seja, é possível trocar os seus switches, a sua compatibilidade de switches é total em switches de 3 e 5 pinos. No padrão de fábrica, utiliza os switches magnéticos lineares Drunk Deer. No acionamento, não existe contato físico com o interruptor, o que dá uma sensação tátil leve, clássica de switches lineares, sem possuir retorno tátil e com maior leveza ao pressionar. Sua força de operação é de 41 gramas, com um pre-travel de 1.7 mm e deslocamento total de 4 mm. No A75 é possível personalizar o ponto de atuação dos switches individualmente, utilizando o software ou com combinações de teclas diretamente no teclado. O ponto de atuação pode ser ajustado com um mínimo de 0.2 mm e o máximo em 3.6 mm, e conforme informações do fabricante, os switches magnéticos Drunk Deer possuem 100 milhões de cliques de vida útil. A sensação tátil ao digitar é excelente, mas se configurado para o ponto de atuação no mínimo, fica impossível não duplicar ou às vezes acionar as teclas de forma involuntária, pois qualquer esbarrão mínimo gera o acionamento da tecla, ficando essa função inviável para digitação, edição e programação. No entanto, essa personalização otimiza bastante o desempenho em jogos, pois otimiza, por exemplo, a movimentação dos personagens. Essa funcionalidade acaba por elevar o patamar dos switches magnéticos Drunk Deer, e em jogos ela entrega uma experiência superior a qualquer outro switch linear mecânico, pois temos uma experiência e configurações personalizadas, e é possível extrair todo o potencial e benefícios com o conjunto ajuste do ponto de atuação e Rapid Trigger. As keycaps em ABS possuem uma textura regular, e os estabilizadores conseguem manter as teclas firmes mesmo quando precisam ser acionados com muita velocidade ou força. O som do clique é agradável e com sensação macia, lembrando bastante o som e a tatilidade dos switches Gateron Silver. Comprei a minha versão no AliExpress e custou R$ 698. O pedido demorou 16 dias para ser entregue e o frete custou R$ 42. Não fui taxado na importação e o vendedor foi bastante acessível e atendeu todas as minhas solicitações para que o item fosse enviado de forma segura, sendo acessível para negociação da forma de envio, mesmo com o programa Remessa Conforme Ativo. Deixarei os links de compra na descrição. Nos testes, alternei por 20 dias o uso em Valorant para FPS tático, Warzone 2.0 para FPS de track e fiz alguns roteiros de script nos testes de digitação. Usei também para programação e edição de vídeos. Os switches magnéticos Drunk Deer são silenciosos e responsivos, mesmo sem nenhum ajuste de ponto de atuação efetuado via software, sendo bem silenciosos e passando uma sensação tátil que não existe atrito ao pressionar as teclas, mesmo quando essas são pressionadas até o final do switch. De todo modo, não são os switches lineares mais silenciosos que já testei. As funções de ajuste no ponto de atuação e Rapid Trigger, de forma notável, fazem a diferença em jogos competitivos, principalmente o Rapid Trigger, mas essas funções são totalmente inviáveis para o uso em qualquer outra atividade diferente de jogar. As keycaps em ABS são o ponto mais fraco do teclado, e o uso contínuo deixou marcas de sujeira e aquela tatilidade de plástico sujo que ninguém gosta. Troquei por as keycaps de um kit PBT Double Shot que já tinha em casa, e senti uma melhora imediata. A estrutura do teclado, apesar de bem construída, não passa um aspecto premium e nem robusto, e nem tem um aspecto de plástico vagabundo, tendo qualidade, mas ainda sendo um plástico tipo ABS, que nos aspectos gerais é inferior tanto tecnicamente como em durabilidade.
durabilidade, quando comparado com outros materiais. Os pés são ajustáveis e de modo geral são bons, fixando-se bem em todos os tipos de mesa testado. O tamanho do teclado é otimizado para digitação e jogos, mas falta o registro de funções secundárias e mostra que o teclado Drunk Deer A75 foi criado especificamente para jogos. O wobble das teclas é mínimo e os estabilizadores são excepcionais e mantêm as teclas firmes e uniformes, com grande estabilidade mesmo em situações de acionamento rápido. A conexão por meio do cabo e seu polling rate de 1000 Hz garantem ao A75 uma latência de nível premium. A posição da entrada USB tipo C na case permitia utilizar um cabo tipo QLED, que aliado ao RGB de muito brilho e intensidade, manteve a estética do setup com uma performance em nível competitivo. Sobre o software, o fato de contar com uma versão via web browser e uma versão instalável segue a tendência de mercado. No entanto, o software nas duas versões ainda está em fase de beta teste, e várias melhorias, tanto no layout como na edição de features adicionais, foram prometidas pelos desenvolvedores. De um modo geral, ele é intuitivo, mas foi necessário algumas pesquisas rápidas para entender e aplicar de forma positiva as inúmeras features e funções de performance. A nota overall do Drunk Deer A75 foi 8.1, o que dá a ele ranking B. Essa nota é baseada na análise do teclado de uma forma geral, levando em conta todos os critérios objetivos. Se considerar que esse teclado tem o seu foco em jogos competitivos, o seu layout, qualidade de material, features e funcionalidades garantiriam ao Drunk Deer um ranking S para essas funções. Os seus switches magnéticos com ajuste no ponto de atuação e as suas features de performance como o Rapid Trigger e o modo turbo fazem o A75 concorrer com teclados com preços bem superiores, devido à qualidade de execução dessas features e o seu preço. Quando analisamos a sua relação custo-benefício, ele é uma opção imbatível na sua categoria, sendo um concorrente direto de teclados mais caros, que entregam essas mesmas funcionalidades, como o Ultim HE60 e o Apex Pro. Comparado a seus concorrentes, na construção, o A75 usa materiais de entrada, como o plástico ABS da case. Isso retira a alma premium do teclado, aspecto que seus concorrentes fazem com maestria, o que não significa que o A75 tenha uma construção ou utilize materiais ruins. Quanto às diferenças de funcionalidade, ele executa todas as features relevantes para um teclado com switches magnéticos de forma similar e até superior a seus concorrentes em alguns quesitos, mas algumas features como o controle analógico das teclas e as funções distintas de teclas por nível de pressão da força de acionamento, que estão presentes nos seus concorrentes, ainda não estão disponíveis no A75, mas devido à tecnologia implementada nos switches, elas podem chegar por meio de atualização de firmware e foram prometidas pelo fabricante em atualizações futuras, mas ainda não existe uma data para a adição dessas funcionalidades. Pessoal, obrigado por assistirem o vídeo até o final. Eu espero que ele tenha ajudado na escolha do seu próximo periférico. Não esquece de deixar o like para fortalecer e de conferir os outros vídeos do canal. Deixe também suas dúvidas e sugestões nos comentários. Até a próxima!